Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, é o seguinte, eu não tô com clima pra gravar vídeo não. E eu postei aí falando que não ia gravar, mas depois eu lembrei e tenho que falar o que eu penso, porque tá me matando por dentro. Ó, Ramon Dias não é técnico para o Corinthians. Ele é um técnico medroso. Entrou com 2 volantes de marcação e quando o Bruno Henrique foi expulso, ele em vez de botar o... Mano, o Carrillo é titular absoluto do time do Corinthians hoje. Carrillo é titular absoluto do Corinthians. E mesmo quando ele viu o Bruno Henrique sendo expulso, porque ele não botou o Carrillo, ficou dos 27 minutos até... Puta que o pariu. Vai tomar no cu, Ramon Dias. Vai se fuder, caralho. Vai se fuder, caralho. Pessoal, não serve pro Corinthians. Não serve pro Corinthians. Ramon Dias não serve pro Corinthians. O cara é medroso, covarde. Entrou com o Charles e entrou com o Martins em vez de entrar com o Carrillo, porra. Comenta aí, mano. Eu não tô com clima pra gravar vídeo não, mano. Comenta aí você aí, dá sua opinião aí. Porque Ramon Dias, acaba logo e vamos atrás. Traz o Renato Gaúcho, mano. Traz qualquer um, menos o Ramon Dias. Celso Zelt, uma ótima noite, né? Já é noite. Já é noite, após as 6 da noite. Aos nossos amigos e amigas, o Flamengo se classificou com total justiça, com seus méritos indiscutivelmente, assim, claros, principalmente a partir do momento em que perdeu um jogador com a expulsão correta do Bruno Henrique, antes da meia hora de jogo. Mas algumas coisas no futebol são contraditórias, até paradoxais, por isso é um jogo tão interessante e nos cativa de tantas formas, né? O que foi que manteve o Flamengo hoje, digamos, acho que sem exagero, no controle do jogo mesmo com um homem a menos? No sentido de fazer o jogo que lhe interessava, não sofrer tanto, não ceder tanto espaço e, consequentemente, tantas oportunidades ao Corinthians. Além dos defeitos do Corinthians, que nós vamos falar daqui a pouco, que também ficaram claros hoje, mas o que foi que manteve o Flamengo na rota da classificação? A qualidade individual de determinados jogadores em campo. Como o Gerson, por exemplo. Porque se o Flamengo não fosse uma equipe composta, e isso foi durante muito tempo e continua sendo utilizado para criticar o time do Flamengo, né? Porque o Flamengo não joga coletivamente aquilo que o potencial técnico de vários dos seus jogadores sugere, né? A reunião desses jogadores talentosos do ponto de vista técnico, isso não se discute. Mas hoje foi a qualidade desses jogadores, aqueles que estiveram em campo, depois da substituição feita pelo Felipe Luiz, tirando o Gabriel Barbosa logo depois da expulsão do Bruno Henrique. O Flamengo, pela qualidade técnica dos seus jogadores, fez com que, na maior parte desse período, nós estamos falando de 27 do primeiro tempo, até o fim do segundo tempo, com os descontos, com os acréscimos, a diferença numérica de jogadores em campo praticamente não foi notada. Não mesmo. Porque o Corinthians jogou mal em vantagem numérica, não se discute, mas o Flamengo, pela qualidade individual técnica de alguns jogadores, conseguiu manter a bola, conseguiu ser perigoso, conseguiu preocupar o Corinthians, conseguiu fazer o jogo ir até o final com o resultado que lhe interessava. Mas a gente tem muita coisa para falar também sobre o que o Corinthians poderia ter feito e não conseguiu. Sem dúvida. O Corinthians que chutou mais a gol, acertou mais bolas no alvo, etc. Mas a gente vai analisar um pouco dessa qualidade do jogo do Corinthians. Agora, dona, o André tocou num ponto interessante, a questão das substituições. Na redação a gente teve opiniões diferentes. Mas olha só, ele já está perdendo o Bruno Henrique, ele vai tirar o Gabigol, mas ele vai perder o poder ofensivo, está colocando o Fabrício Bruno e ele vai chamar o Corinthians. Ainda tem mais 70 minutos de jogo, ele vai chamar o Corinthians e tal. E no segundo tempo teve a substituição ali porque o De La Cruz acabou se machucando também. Mas no final das contas, né, claro, aí vem o engenheiro de obra pronta, né, dona? Mas me parece que as substituições foram corretíssimas. O Flamengo teve sim o controle do jogo. Aquilo que se propôs a fazer, fez com muita eficiência. Boa noite, William. Boa noite, professor. André, Fã do Esporte. Deu muito certo na estratégia do Felipe Luiz. Ele foi muito ágil na estratégia, tirando o Gabigol. Muito rápido, já botou uma linha de 3, né? Os laterais fechando e se defendendo com uma linha de 5. E dessa forma o Flamengo conseguiu controlar em vários momentos o território, não correu riscos. Inclusive na reta final ali de segundo tempo, né? Quando o Ramon fez algumas modificações que tiraram um pouco da estrutura da equipe, o Corinthians perdeu até o controle ali da posse de bola, o Flamengo passou a ter jogadas de perigo no contra-ataque. Então, assim, deu certo. É importante falar, não só hoje,
no confronto, o Filipe Luís foi melhor do que o Ramon. Principalmente no primeiro jogo. Porque o primeiro jogo já foi uma produção muito acima de 1-0. Né? Uma outra cara, uma outra postura da equipe, mais agressiva, pressionando, sufocando o Corinthians, perdendo muitas oportunidades. E hoje, em um cenário muito complicado, jogando fora de casa, uma expulsão absolutamente desnecessária e infantil do Bruno Henrique com 28 minutos do primeiro tempo. O Filipe Luís faz modificações, consegue se defender com organização e eu acho que não tem como a gente não destacar alguns jogadores, né? Porque, além de tudo, alguns jogadores mostraram qualidade e personalidade. Sem dúvida. O Gerson é o grande protagonista desse time na temporada, principalmente depois da lesão do Pedro, né? Vestindo braçadeira, e um jogador que oferece a pausa. Em um momento que você precisa de alguém para ser um desafogo lá, ele segura, ele consegue sustentar de costas, ele sabe o momento certo de acelerar, ele tem muita qualidade e muita inteligência, né? Uma partida monstruosa dele. O Wesley questionado, muito bem no jogo. Um jogador que conseguia atacar o corredor, ajudar na marcação e também ser um jogador de velocidade. O Ortiz, mais uma vez, muito bem ali na zaga. O Pulgar, que é um jogador que estava com um período de oscilação, hoje foi muito bem no meio campo. Sim. Deu força para esse duelo de meio campo. Então o Flamengo foi superior no confronto, foi um time mais organizado e que mostrou uma característica de se fortalecer na adversidade. Merece a vaga muito por conta disso. Achei que o Felipe foi muito bem com as modificações e como ele teve uma leitura ágil para fazer uma modificação que o campo pedia. E é um Flamengo, né, prof, que, claro, a gente vai falar do lado do Corinthians também, o que esteve ruim no Corinthians, mas é um Flamengo que mostra uma superação física já há muito tempo, né? Eu acho que o jogo hoje mostrou isso de novo. O próprio Gerson, Arrascaeta com muita dificuldade física, mas se entregando, voltando, ajudando até para marcar em alguns momentos. De La Cruz, que acabou saindo também. A gente vê que é um Flamengo que ele vai superando tudo o que aconteceu durante o ano e vai tentando se superar fisicamente também. Agora faltam 2 jogos, um dia 3, outro dia 10. São 2 finais de semana, 2 domingos. Tudo que propriamente para o Corinthians, verdade seja dita, tem coisa muito mais cabeluda para pensar, né? Sim. Ele tem que pensar em tirar o pé da lama. É bom lembrar que o Corinthians, sem jogar nesse final de semana, jogou durante a semana, né? Mas ele voltou para a zona do rebaixamento com o triunfo do Vitória. Com muito poucas vitórias no campeonato, né? 7. O Corinthians está na hora de fazer do Campeonato Brasileiro, com sequência, o que ele tem feito nas Copas. Fora a Sul-Americana, que é importante sim, é o último título oficial que falta na história do Corinthians. Só um ponto para completar a situação da mexida do Filipe Luís. Não fazia sentido a permanência do Gabigol. O Gabigol sem a bola, e ele é um jogador que está com pouca energia, ia produzir muito pouco. Ele não seria um jogador para acelerar num contra-ataque, ele não seria um jogador para jogar de costas e fazer um pivô numa bola esticada. Então ele seria um a menos, ia ser mais um jogador a menos. Então o Flamengo começou o jogo com um a menos, é isso? Eu acho que ele está produzindo muito pouco. Está muito distante daquele Gabigol que a gente já viu. Até teve uma melhora. Só para a gente ver como é que estava o padrão anterior. É para um jogador que não estava com muita confiança. Mas para um jogo que você precisava sobreviver e marcar e ter muita competição sem a bola, não fazia sentido o Gabigol permanecer. Fazia sentido você até adaptar mais um Arrascaeta, um Gerson para jogar, segurar um pouco, e acabou dando certo essa estratégia. Então achei que ele foi corajoso e fez uma modificação correta que deu certo. Eu só acho que você passa uma mensagem de que abriu mão dos seus atacantes, né? Ele passou a ter só o Arrascaeta como atacante e aí o Corinthians tem seus problemas, suas limitações. Mas justamente olhando o adversário... No 11 contra 11, você tem mecanismos para compensar aquilo que o Gabriel não te entrega defensivamente, desde que os outros jogadores estejam cientes e de acordo com isso, e acho que essa é a aposta do Filipe Luís para compensar, né? Para resgatar o Gabriel Barbosa a partir do momento em que ele assumiu a posição de técnico. Tem que dar a volta na sua casa. 0-0 primeiro tempo, 27 minutos, um jogador expulso. Corinthians com 11 contra 10. Acho difícil aparecer um corintiano, não quero jogar no Maracanã, quero tentar ganhar lá e tal. Não, esse cenário é ruim para mim. Naquele dia, porque daquele dia para cá o Corinthians deu mostras de um nível mais alto de futebol, competiu, ganhou jogos, fez boas atuações, não muitas, mas fez boas atuações. Os defeitos do Corinthians hoje são os que nós já conhecemos. É uma equipe que ganhou jogadores e uma maneira de atuar que é sólida,
defensivamente o Corinthians é competente e é por causa dessa capacidade de marcação, especialmente no meio de campo, que o Corinthians compete. Hoje, com um a mais, ele precisava de jogo. Ah, mas a característica do time é outra. É verdade, são 45 minutos mais acréscimos de uma maneira diferente para tentar ser um pouco mais elaborado, para tentar tratar a bola de uma forma mais refinada, ter mais criatividade e, consequentemente, mais chances aproveitando o espaço. Houve um momento, ali metade do segundo tempo, em que o Corinthians estava tão nervoso e tão tenso em relação ao que ele precisava fazer, que as chances que o Corinthians tinha eram no contra-ataque em Itaquera com um homem a mais. Então isso mostra um time que não sabe jogar assim. E eu acho que nem deveria ser cobrado tanto do seu treinador, fora o assunto de substituições. Sim. Eu acho que o Ramon poderia ser um pouco mais ousado, ter voltado com jogadores de mais trato, jogadores mais ofensivos, correndo um risco enorme do Flamengo se estabelecer em campo, dominar e ganhar. Mas eu entendo que a torcida do Corinthians entenderia. O Corinthians ficou à mercê de um gol casual para tentar levar isso para os pênaltis e não deu certo. A gente usa muito a palavra limitação e algumas pessoas às vezes se ofendem, né? Limitações são limites. Até os mais aquinhoados de talento têm um limite. E hoje essas limitações ficaram claras. Aliás, o Corinthians hoje estava mais limitado do que normalmente para jogos do Brasileiro, por exemplo. Ele tem o Memphis Depay. Hoje não tinha. Utilizar. Hoje até o garoto Giovani, que estava completamente esquecido da administração do Ramon Dias, acaba entrando no final. Mas, professor, desculpa te interromper, só um detalhe. Você estava falando, o Felipe Luiz também abdicou ali, tirando dois. O Bruno Henrique foi expulso, né? E o Gabigol foi sacado logo na hora ali para entrar o Fabrício Bruno. Você falou mas eu acho que abdicou demais, né, do ataque. Mas aí, em cima do que o André falou, do que você falou, as limitações do Corinthians, as dificuldades do Corinthians, que já estão expostas a vários jogos, mesmo o Corinthians tendo melhorado, mesmo o Corinthians conseguindo pontos importantes no Campeonato Brasileiro, embora ainda esteja na zona do rebaixamento, avançando nas competições. Mesmo com tudo isso, a gente sabe das limitações. Coisas que ainda não deu tempo para fazer e coisas que ainda estão caminhando. Felipe Luiz não olha também e fala, também não preciso, eu tenho a vantagem, esse time tem as limitações, estudei bem o Corinthians, deve ter estudado bastante. Ele falou na última coletiva que nem tinha estudado ainda direito o Corinthians, estava pensando no Fluminense. Mentira, né? Na última coletiva que nem tinha estudado ainda direito o Corinthians, estava pensando no Fluminense. Mentira, né? Óbvio que ele já estava vendo o Corinthians, ele enfrentou o Corinthians e tudo. Será que isso também não corresponde à decisão tomada pelo Felipe Luiz? Eu pensei nisso na hora da substituição. Eu fiquei pensando se ele faria isso contra o Palmeiras, por exemplo, contra o Botafogo. Né? Eu tenho certeza que acabou dando muito certo, até porque o Corinthians não foi. Ele chama o Corinthians. O Corinthians não pôde ir, não conseguiu ir, não gerou o jogo. Eu nem vou dizer que demorou para ir. Quem demorou foi o técnico para mexer. O time não correspondeu nem quando o técnico mexeu. Então o Corinthians não foi. Isso facilitou muito a vida dele. E eu fico sempre com o pé atrás, assim, pela mensagem que você passa para o adversário, né? Porque quando você tira todo o seu ataque, um jogo qualquer, você fala assim, não tem... Chegou logo de cara, o único atacante do Flamengo era o Arrascaeta. Sim. Um pouco mais adiantado. Sim. E em tese, é muito pouco. Na prática, deu super certo. Mas contou também com o fato de ser esse Corinthians, que é um time que está disputando semifinal de Copa e ameaçado de rebaixamento. Eu acho que tem um olhar para a fragilidade do Corinthians, quando precisa criar, quando precisa propor. Falta criatividade, falta variação de jogada. E tem também um reconhecimento de que ele não tem peças tão confiantes para o ataque dele, no momento. Não tem mesmo. Ele tira o Gabigol, faria mais sentido botar o Michael, que é um velocista, e o Plata naquele momento, ou faria mais sentido você alguns passos à frente para a Arrascaeta, mas você tem uma qualidade para segurar a bola, ser um desafogo? Ele e o Gerson fizeram isso muito bem, se dedicaram. Então, como ele não tem um 9... pessoal, vamos ver esse cara aí babando o ovo do Flamengo, não. O cara é maior baba-ovo do Flamengo. Mano, eu vou falar uma coisa pra você, mano. Eu sinto falta daquele Vitor Pereira, mano. Porque nesse jogo aí, se fosse o Vitor Pereira, assim que o Bruno Henrique fosse expulso, ele ia modificar o meio-campo todo. E esse Ramon Dias é um covarde. Pra começar, ele é tão covarde que não entrou com o Carrillo.
E depois que o Bruno Henrique foi expulso nos 27 do primeiro tempo, ele continuou com um meio-campo defensivo, com o Charles marcador e com o Martínez. Desgraça. Coloca o bidon, caralho. Coloca o bidon. Quer manter o meio-campo? Tira o Charles e mantém o bidon. O time fica mais criativo. Ou então, vai buscar o resultado. Tira a porra do Charles e bota o Carrídio. Tira o Mateuzinho como você fez, bota o Coronado e vai pra cima com tudo, caralho. A gente precisa da desgraça de um gol. Covarde do caralho. Tô revoltado, fiel. Tô revoltado. Fortalece com like aí.